força! Chegou a hora de vocês saberem por que é que as coisas acontecem. Ai, meu Deus do céu, eu não tô aguentando aqui de vontade de contar tudo para vocês. Só que tem gente que tem que saber um pouco mais sobre os segredos da natureza. Antes de começarmos a falar desses segredos, eu vou apresentar a vocês as leis de Newton. Vamos começar pela primeira lei. Então essa aula é sobre a primeira lei de Newton. Fiz umas questõezinhas para vocês, separei de vestibular, inclusive que utilizam apenas a primeira lei de Newton e pouca gente dá uma valorização para ela tão grande quanto ela merece. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando chegar na segunda lei de Newton, vai cair questão daqui e o cara vai falar assim: como é que eu não sabia disso? Porque não prestou atenção. Ok, então vamos lá. Ok. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Mas para entender a inércia, eu vou explicar um negócio para vocês. Vamos lá. O que eles perceberam? A gente pensou a seguinte coisa: se a força resultante atuando num corpo não existe, ou seja, se a força resultante não existe não, é nula, se a força resultante atuante no corpo é nula, o que está acontecendo com esse corpo? Tempo para você. Ele está em movimento ou ele está em repouso? Muita gente deve falar assim: ele está em repouso. Está certo, correto? Só que ele não obrigatoriamente está em repouso. Como é que é? Pois é. Então deixa eu só anotar aqui o seu primeiro pensamento, né? Repouso. Pode ser que o corpo esteja em repouso, mas também pode ser que ele esteja em movimento. Como assim pode ser que ele esteja em movimento se não tem forças aplicadas nele? Então é o seguinte, fofinho. Movimento. Fato é, quando a gente falava de uma física aristotélica, que é a física lá do pessoal da filosofia, tinha um cara, tal do Aristóteles, que acreditava numa coisa chamada ímpetus. O que era o ímpetus? Você empurra esse apagador aqui. Esse apagador ele vai andar até uma hora que ele para. Para o pessoal dessa teoria do ímpetus, eles acreditavam que a força com que eu joguei, ela ainda é mantida até a hora desse apagador parar. E não é verdade. Só vai ter força atuando no apagador enquanto eu estiver com a mão nesse apagador. Porque depois que eu soltar a mão desse apagador, eu não estou mais aplicando força nele, está entendendo? Mas ele para. Se ele para por quê? Porque tem alguma força de atrito que fez ele parar. Correto? Se não tivesse atrito, o que aconteceria? Você batia e ia embora. Lá no espaço é assim. No espaço sideral você não tem resistência do ar. O foguete da nave ele não precisa ficar ligado o tempo inteiro. Quando fica ligado é porque a animação ali do Jornal Nacional, a animação de Star Wars, você dá só um lampejo, ele continua indo com aquela velocidade, ele não precisa ter o motor ligado constantemente. Por quê? Porque não tem nada que o atrapalhe. Viu que louco? Então a ideia do ímpetus é uma ideia que faz a gente ter um equívoco facilmente, entendeu? Então, de novo, quando que um corpo... O que pode acontecer com o corpo se ele tiver com força resultante atuante nele igual a zero? Ou seja, a somatória das forças sendo zero. Pode estar parado? Pode estar parado. Então, força para cima igual a força para baixo, está em equilíbrio. Mas também ele pode estar, imagina o corpo sem atrito, ele mantém-se no mesmo movimento e detalhe, em linha reta. Então, quando você não tiver em repouso, sob força resultante igual a zero, eu posso dizer que ele está no movimento retilíneo e uniforme. Deu para entender? Deu para entender? Então, toda vez que aparecer para vocês, em qualquer questão de vestibular, um carrinho, um carro de supermercado, um carro de corrida, não importa, em velocidade constante, lembra, força resultante é igual a zero. É isso que eu preciso que vocês lembrem. Combinado? Ok. Mas como eu falei que é a tal da lei da inércia, eu tenho que explicar para vocês o que é inércia. Aliás, eu acho que inércia podia ser o nome, né? Inércia Cristina, não lembra? Então, vamos lá, ó. Inércia. Para você entender o que é inércia, inércia é a tendência que um corpo tem. Esse daí é um celular, é o meu. Presta atenção. Quem é? Olha que espetáculo. Oi, mãe. Oi, tá tudo bem?
Tá, tudo bem. A gente pode falar depois, eu estou estudando agora, eu não posso atender o telefone. Depois eu te ligo. Um beijo, mãe. Ela é minha mãe. Então, é assim que você tem que fazer. Tocou o telefone, desencana e vamos lá, mesmo que seja a mãe. A inércia é a tendência que um corpo tem em manter sua velocidade vetorial constante. Como assim? Pois é. Se você está parado, quanto vale a sua velocidade vetorial? Sua velocidade vetorial vale 0. Para que você saia desse estado de inércia, há a necessidade de uma força resultante diferente de 0. Então, se eu estou parado, somente uma força resultante diferente de 0 pode me fazer sair da inércia. Aí você fala, mas eu estou parado quando eu ando, não tem ninguém me empurrando. Mentira! Quando você está parado e você anda, na verdade, você está fazendo o quê? Você está empurrando o chão para trás. O chão, para o teu corpo, é uma força externa. Então, ele te empurra para frente. Tá entendendo? Ó. Verdade, até no moonwalk você tem esse tipo de situação. Deu para entender? Agora, você está lá com o teu carro, você está andando numa velocidade qualquer. A tendência do teu corpo é permanecer naquela velocidade. Então vamos supor que você está andando a 100 km por hora. Quando você está no teu carro, isso aqui é muito importante você saber. Você está no carro, teu carro está a 100 km por hora, você está a 100 km por hora. Então, se por acaso tiver uma freada qualquer, qual é a velocidade que você tende a continuar? Não é na velocidade de freada, é na velocidade de 100 km por hora. Por quê? Por causa da lei de inércia, gente. A tendência que o corpo tem em manter sua velocidade vetorial constante. Deu para você entender? Eu vi uma coisa esses dias tão ridícula, sem brincadeira, deixa eu até por aqui. Eu vi numa dessas vans, tinha um papai pegando uma criancinha, um nenê, acho que de 3 meses, ele jogava, a van em movimento, ele jogava a criança, vem com o papai, e a criança lá, e vinha. O pai estava fazendo uma grande asneira, por quê? Porque a van estava no meio da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, e a velocidade lá é 90 por hora. A van 90 por hora, o pai jogava a criança e tudo bem que ele pegava. Mas isso é uma questão de referencial que a gente viu lá nas primeiras aulas. Porém, se aquela van freia, o que acontece com aquele nenê? Aquele nenê mas sai com tudo pelo vidro, aqui velocidade 90 km por hora. Então começa a ficar atento com essas pequenas coisas, porque a não ser que alguém freie, ele vai frear, né? O vidro. Então toma cuidado, a gente tem que ficar atento com essas situações. Combinado? Também outra coisa em curva, a gente tem que evitar frear nas curvas. Por quê? Quando a gente faz curva, vamos lembrar do movimento circular. Nesse ponto, a velocidade está para cá. Ó. Vou fazer uma velocidade bem tangente à trajetória. É que está tridimensional, tudo bem? Nesse ponto, a velocidade, ó, velocidade V1, velocidade V2 e depois vem para cá. Combinado? V3. Legal. Se você estiver aqui, você acabou de entrar na curva, aqui tinha uma reta, combinado? Então você está na reta, você tinha velocidade sempre igual. Quando você entrou na curva, tem gente que freia na curva, pode reparar, quando você for andar de carro da próxima vez, tem sempre aquela luzinha vermelha para mostrar que o cara está freando. Se o cara frear aqui, ó, ele só consegue fazer a curva porque ele não freia. Mas se ele frear, dependendo da situação, olha a velocidade antiga para onde estava. Vamos supor que daqui para cá ele freou. A tendência do corpo é de ir para onde? De ir para a antiga velocidade vetorial, manter a velocidade vetorial constante. Então corre muito sério o risco de você sofrer um acidente nas curvas. A maioria dos acidentes no trânsito acontecem nas curvas por causa disso. Ah, não botou fé? Ok. Você já reparou que quando alguém faz uma curva para a esquerda, teu corpo é jogado para a direita? Por quê? Porque a tendência do seu corpo é de manter a velocidade vetorial constante. Quando você vira para a esquerda, teu corpo tende a voltar para aquela velocidade que ele tinha, manter aquela velocidade. Por isso que você se sente jogado no sentido contrário. Deu para entender isso daqui? Então vamos lá. Força resultante igual a 0, o que pode estar acontecendo com o corpo? Ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Para que esse corpo possa sair da inércia de repouso, ou seja, para sair do estado parado, ele precisa de uma ação de uma força externa. E se ele quiser sair da inércia de movimento, ele também precisa da ação de uma força externa, diferente de 0 nos dois casos, para que possa frear o corpo ou acelerar esse corpo. Combinado? Deu para entender? Vamos fazer umas questõezinhas rapidinhas sobre isso agora. Clica no próximo vídeo e faz antes as questões do seu PDF que eu mandei para você imprimir. Um grande abraço, tchau!